apresentando primeiro, meu nome é Beatriz. Eu tenho essa cara de jovem, porque eu realmente sou jovem, tenho 22 anos, e eu sou aluna de iniciação científica ainda. Então, eu tenho menos dados, então, isso também vai fazer ser mais rápido, graças a Deus. Mas, basicamente, eu também sou do laboratório em que a Carol veio, lá do Brasil, o laboratório de imunologia cardiovascular, e eu comecei coisas, a minha trajetória é um pouquinho menor, são 4 aninhos aí. Então, em 2020 eu entrei na universidade, 4 anos atrás. Foi bem na época da pandemia, então foi uma época bem complicada. Então, nessa época, eu já queria fazer pesquisa, mas eu acabei não fazendo. Eu tentei fazer, foi uma experiência horrorosa, foi a pior experiência da minha vida, eu desisti. Não era com a minha orientadora atual, que ela é maravilhosa, né? Então, não deu certo. Aí eu falei, deixa pra depois, um dia vem aí. E aí, em 2023 veio. Demorou 3 anos, mas veio. Eu fui conversar com uma professora, falei, eu queria fazer iniciação científica com você. Ela falou, eu não tô orientando, mas a minha amiga maravilhosa, perfeita, tá orientando. Vai conversar com ela. Fui conversar e aí a gente adorou e eu comecei a fazer pesquisa. E aí eu fiz a minha primeira IC e ela foi muito boa, eu me desenvolvi muito nessa primeira IC. E aí a gente resolveu encarar outra IC. E aí, essa daqui é uma fotinho no congresso em Estocolmo. Então, eu tive a oportunidade para Estocolmo nesse congresso, que foi super legal apresentar o meu trabalho. Foi bem interessante. E foi nesse ano, e aí nesse mesmo ano, eu vim parar aqui na Alemanha. Então, eu estou fazendo uma IC sanduíche com uma bolsa da FAPESP. Eu tenho uma bolsa da FAPESP de 4 meses para fazer aqui. E aí, também, nesse final de ano, eu me formei no primeiro curso da Universidade Federal do ABC, porque lá a gente geralmente faz dois cursos, um interdisciplinar e depois um específico. Eu me formei no interdisciplinar, em ciência e tecnologia, agora eu estou entrando no tecnologia. E aí, basicamente, o meu trabalho, a gente estuda a síndrome cardiorrenal, como a Carol já explicou muito bem como funciona a síndrome, então a gente foca na síndrome cardiorrenal do tipo 3, em que uma lesão renal aguda causa alguma disfunção cardíaca aguda. Alguns dados que eu acho bem interessantes são que a OMS já apontou que as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por levar mais ou menos 17,9 milhões de vidas por ano. E dessas pessoas que acabam morrendo por causa das doenças cardiovasculares, um terço delas são mortes prematuras, que não são esperadas de doenças cardiovasculares, ou seja, antes de 70 anos, o que é considerado uma morte muito, né, prematura, considerando que geralmente as pessoas que têm problemas cardiovasculares por conta da idade são mais velhas do que 70 anos. Em São Paulo, né, que é o meu estado onde está a minha universidade, em 2017, 28,3% das pessoas que morreram naquele ano foram por causa de doenças do aparelho circulatório. E eu achei um dado bem interessante que diz que na Alemanha, em 2023, tiveram 11.718 mortes que ocorreram por causa de hipertensão decorrente de doença renal. Então, uma síndrome cardiorrenal de fato, a Alemanha tem esses dados, o Brasil, infelizmente, não tem dados assim tão específicos, mas bem interessante considerando a população da Alemanha, um dado bem mostra a importância do porquê a gente realmente tem que estudar isso. Então, no meu caso, a gente estuda a lesão renal aguda. O que é a lesão renal aguda? Ela é uma redução repentina e geralmente reversível da função renal. Então, como a Carol falou, quando você tem uma doença renal crônica, ela chega num ponto que ela não é mais reversível. Mas a lesão renal aguda, ela é reversível na maioria das vezes. E o tipo mais comum de lesão renal aguda é a lesão de isquemia e reperfusão. A lesão de isquemia e reperfusão, ela é quando você restringe o fornecimento do sangue para algum órgão por um tempo determinado. Ou seja, esse órgão não vai estar mais recebendo oxigênio, que é fundamental para as células funcionarem. Então, você tem um corte desse fornecimento de oxigênio, mas depois ele é retomado. E aí você tem as consequências desse corte do oxigênio e de todos os nutrientes para a célula no geral. Então, isso ocorre em transplante renal, quando você tem algum trauma muito pontual que pode acontecer, uma doença específica. Cálculo renal, também conhecido como pedra no rim, que a maioria das pessoas tem, pode causar também. Choques hemorrágicos, e tem mais diversos outros fatores, mas esses são os mais conhecidos. E aí, especificamente, o que eu estudo, que é a hipóxia, é como se fosse uma isquemia e reperfusão que a gente estuda nas células.
Então, o meu trabalho, a gente usa células, a gente não usa um animal. E aí, com a hipóxia, a gente corta o oxigênio dessas células por um período de tempo. E depois a gente deixa as células terem oxigênio de novo, recriando como se fosse a isquemia e reperfusão. E aí, como a Carol também falou, a gente tem vários fatores que pode fazer com que o coração seja lesionado através do rim. Aqui tem alguns nomes, né, super específicos e tudo mais, como a inflamação, que é super importante, um sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que o nosso coração e o nosso rim tem para controlar a hipertensão, normalmente. Mas quando acontece alguma alteração, um dos órgãos não vai conseguir contribuir para esse sistema. Isso vai desbalancear. E tem outros fatores que são mais específicos, né? Acho que não entra agora no ponto. A Carol já falou vários deles. Mas, mais recentemente, assim, há 20 anos atrás, mais ou menos, foi descoberto e começou a ser estudado as toxinas urêmicas. E como acontece? Quando você tem uma lesão renal aguda, você acaba tendo menos filtração renal. E quando você tem menos filtração renal, você acumula moléculas porque o seu rim não está mais filtrando o seu sangue. E algumas dessas moléculas que se acumulam são as toxinas urêmicas. Mas, como o próprio nome diz, elas são toxinas, ou seja, elas não são boas para o nosso corpo. Então, elas acabam causando dano para as funções biológicas. E já tem estudos que mostram que ela causa dano no coração, nos rins, e por isso a gente estuda esse tipo de toxina, porque quando você tem uma lesão renal aguda, elas param de ser filtradas, então elas acumulam e elas vão, consequentemente, causar danos ao rim e ao coração. E como elas são geradas, essas toxinas, né? Não são todas, essas são, é só um resumo para ficar mais fácil, mas não são todas que são geradas assim, mas geralmente a gente se alimenta e nesse alimento a gente tem várias proteínas. Essas proteínas chegam no nosso intestino e a gente tem bactérias intestinais que transformam essas proteínas em toxinas urêmicas, basicamente. Mas essas bactérias são importantes para o nosso corpo, então elas não podem deixar de estar ali, mas elas acabam produzindo toxinas como sendo um produto do metabolismo delas natural. Só que existem alguns tipos de toxinas que elas têm uma característica que elas se ligam às proteínas do sangue. Ou seja, as proteínas do sangue que são responsáveis por transportar o oxigênio, por várias funções que são extremamente importantes para o nosso sangue, elas se grudam naquela proteína. E o problema é que ela fica muito grande. Então, quando você tem uma hemodiálise, não dá para filtrar. Então, mesmo que o paciente ele teve uma lesão renal aguda, num estágio muito avançado, ele precisa fazer uma hemodiálise. Ele não vai conseguir filtrar essas toxinas. Então, mesmo se ele estiver fazendo isso, ela vai continuar ali. E nos dados dos Estados Unidos mostram que 45% dos óbitos de pacientes que estão em diálise são devido a doenças cardiovasculares, que estão relacionadas à síndrome cardiorrenal. Então, basicamente, com essa introdução, né, qual é a hipótese do meu trabalho? É que a lesão renal causada pela hipóxia, combinada com o tratamento de pecresil sulfato, que é uma toxina urêmica, especificamente uma ligada a essas proteínas, ele é capaz de diminuir a viabilidade dessas células, então elas vão morrer mais, e alterar o balanço redox nas células renais e nas células cardíacas. Então, os objetivos mais específicos, né? Eu simulo essa síndrome cardiorrenal in vitro, utilizando a hipóxia nas células renais como uma lesão renal aguda. E depois, as células cardíacas que a gente cultiva, a gente coloca o meio condicionado pelas células renais nela. Então, a gente pega essas células renais, simula a lesão renal aguda com a hipóxia e o pecresil sulfato, que é a toxina, e depois o meio de cultura dessas células, sem as células, a gente passa para as outras células. Então, tudo que aquela célula está sinalizando, a gente coloca na outra célula para ver qual é a resposta dela. E depois a gente avalia os impactos que isso causa nas células. Então, eu vi viabilidade celular, que é morte celular, e também o balanço redox dessas células. E essa fotinha aqui do lado é de extração de RNA, muito bonitinha. Então, basicamente, eu uso as células, essa é uma fotinha das células. Eu uso células imortalizadas, então um dia elas pertenceram à célula REC-293, que é uma célula renal, ela pertenceu um dia a um rim embrionário humano, e ela foi alterada geneticamente para ela conseguir ficar imortalizada, ou seja, a gente consegue usar ela por muito tempo dentro do laboratório, sem precisar pegar isso de novo do paciente,
Então, a gente já tem aquilo ali para a gente usar sempre. E a mesma coisa para a H9C2, que é uma célula imortalizada cardíaca de rato. Então, a gente usa esses dois tipos de célula, e aí eu pego o meio de cultura que tem nessa célula renal e coloco na célula cardíaca, simulando a síndrome cardiorrenal. Então, a primeira coisa que eu fiz, primeiro resultado que a gente obteve foi o de MTT. O MTT, ele é basicamente, você coloca uma molécula na célula, uma molécula chamada sal de tetrazódio, e esse sal, quando a mitocôndria está funcionando, a organela responsável por fazer a energia da célula está funcionando, ele transforma essa molécula em outra molécula e ela tem uma cor diferente. Então, a gente consegue ver a cor dessa molécula por meio de análise do equipamento. Então, se tiver mais célula viva, ela vai conseguir transformar mais essa molécula. Então, a cor vai estar mais transformada. Se tiver mais célula morta, vai transformar menos, tem menos cor. É assim que a gente analisa. Então, os primeiros dados, eu peguei a célula renal e tratei ela só com o pecresilsulfato, que é a toxina urânica, por 6 horas, 24 horas e 48 horas. E aí a gente viu todas essas alterações, ou seja, teve muita morte com o tratamento da toxina sozinha, e a gente testou 4 concentrações diferentes para ver como que era o impacto, para saber qual que seria o melhor para a gente continuar mais para frente. E aí, com isso, a gente viu que tem alteração em quase tudo, né? É uma toxina bem agressiva para a célula, e aí a gente escolheu um time point e uma concentração, que foi a de 24 horas, 1,5 milimolar, para utilizar mais para frente no trabalho. Como a gente sabe que causa alterações na célula, a gente utiliza mais. Depois eu fui ver usando meio condicionado nas células cardíacas. Então, quando eu coloquei esses daqui de baixo, são das células cardíacas, com 6 horas de meio condicionado, elas só ficaram 6 horas com o meio que veio das células renais, e 24 horas. Quando a gente olha, em 6 horas não tem alteração, mas em 24 horas a gente tem alteração tanto no meio condicionado, com pecresilsulfato, quanto só no pecresilsulfato, sem o meio condicionado pelas células renais. Então, o que a gente viu é que talvez o efeito que tenha sido causado nas células cardíacas é por causa da toxina e não por causa de alguma coisa que a célula renal está, né, comunicando para a célula cardíaca nesse primeiro momento. Nesse momento, a gente não usou a hipóxia ainda. Então, a hipóxia veio mais para frente. E aí, aqui, os dados da hipóxia com o pecresilsulfato. Então, esses dados aqui são da minha primeira iniciação científica, que eu não tinha hipóxia. E aí, a gente falou, tá bom, então acho que só o pecresilsulfato, a toxina, não é capaz de causar a síndrome cardiorrenal. Então, vamos adicionar a hipóxia, que aí a gente tem mais noção, né? Porque a gente está causando uma isquemia de fato. E aí, esses são os dados. Então, a gente vê que a influência do pecresil, em todos os grupos, ele diminui a viabilidade. Então, todas as comparações, ele mata a célula. Seja no meio condicionado, seja na renal, seja na cardíaca, ele mata a célula. Mas, quando a gente olha o efeito da hipóxia, né, adicionando a hipóxia em comparação com o pecresil, a gente não tem alteração em quase nenhum grupo. A gente só tem alteração no meio condicionado por 6 horas e no controle em comparação à hipóxia, o que era esperado, porque a gente sabe que a hipóxia mata a célula. Mas o pecresil não piorou a morte das células, o que é muito interessante. Então a gente está tentando, mas a gente tem dados em vivo no laboratório que são meio que nesse sentido, que também nos animais você não vê uma piora quando você faz a isquemia e também dá o pecresil para os animais. Então, a gente está tentando entender o porquê, porque a gente precisa. Nas células, a gente consegue estudar melhor o mecanismo, e no animal, a gente estuda o todo, né? Então, a gente foi ver depois a proliferação das células. Então, as células, elas se multiplicam ao longo do tempo, mas isso pode ser afetado por tratamentos específicos. Então, quando a gente coloca pecresilsulfato nas células renais, em todas as concentrações, em 24 horas e 48 horas, as células param de se duplicar. Elas morrem e param de se duplicar. Em todas as concentrações, em todos os tempos. Isso é um dado bem interessante, porque até o momento a gente não fazia ideia disso. Então, elas, além de morrerem, elas param de se duplicar, independente da quantidade. Então, tem algum mecanismo ali que não estão deixando elas mais se multiplicar. Depois a gente foi ver morte.
Então, aquele outro experimento, ele vê morte, mas ele vê a morte específica da mitocôndria. Esse daqui é uma molécula que ela só consegue entrar dentro de célula que já está morrendo, independente da mitocôndria. Se a membrana celular dela, que é o mais importante para saber se ela está viva ou está morta, não está mais funcionando direito, está com alguns buraquinhos, está se desfazendo, né? Está com permeabilidade, aí a molécula consegue entrar e ela vai sinalizar. Então, a gente consegue ver aqui que esse daqui é o controle. Então, não tem sinalização aqui da molécula de morte, mas no pecresil tem muita. Então, a gente consegue ver que ele realmente está matando e não é uma coisa necessariamente dependente da mitocôndria. Pode ser por diversos motivos. Com base nisso, a gente foi ver a alteração de algumas citocinas e alguns marcadores importantes. Então, IL-6, que é uma inflamação, que a gente sabe que está alterado no modelo de isquemia e reperfusão, não teve alteração nas células renais. Bax e BCL2, que são duas coisas relacionadas à apoptose, uma via específica da apoptose, também não estão alterados. Então, já indicou para a gente que talvez não seja esse tipo de morte. Então, a gente está tentando agora investigar outros tipos de mortes para ver qual tipo de morte está acontecendo nessa célula. E aí, basicamente, as conclusões disso tudo, né, que são que as células renais, a gente consegue ver que tem uma redução na viabilidade quando tem só a presença do pecresil, também inibe essa proliferação celular, ou diminui, né, mas não altera nada de inflamação e nem a sinalização de apoptose dessa via específica, no período que a gente avaliou, né. Mas nas células cardíacas, a gente tem uma redução da viabilidade com o tratamento do pecresil, mas a redução é tanto diretamente, colocando direto na célula cardíaca, como usando meio condicionado. Então, talvez seja um efeito só do pecresil. Mas quando a gente junta o pecresil com a hipóxia, a gente diminui a viabilidade das células, tanto na normóxia, que é quando a gente não fez hipóxia, quanto na hipóxia, ambas as células, renais e cardíacas. Mas a hipóxia é capaz de diminuir, a gente viu que a hipóxia é capaz de diminuir a viabilidade das células cardíacas pelo meio condicionado por 6 horas, mas não altera nenhum dos outros grupos. E parece que o pecresil não intensifica a lesão por hipóxia, que é uma coisa que a gente esperava no começo, pela nossa hipótese, a gente achava que o pecresil ia piorar essa lesão, mas ele acabou não piorando. E aí, o que eu estou fazendo aqui na Alemanha, né? Que eu ainda não tenho dados muito bonitinhos para colocar, mas a gente está fazendo. Então, eu estou analisando o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é causado por espécies reativas de oxigênio. E ele está envolvido em diversas funções celulares. E elas são importantes para a célula, mas quando elas são exacerbadas, ou seja, tem demais, ela pode causar coisas que não são tão interessantes. Então, na literatura, a gente já tem que estresse oxidativo aumentado pode causar alteração na fosforilação oxidativa mitocondrial, que é o que produz a molécula de energia da nossa célula. Então, se você altera isso, a nossa célula não consegue mais produzir tão bem energia, não consegue mais utilizar essa energia. Então, isso é bem preocupante. Causa depressão do ATP, que é justamente relacionado a isso. Ela ativa proteases de fosfolipídios de membrana, ou seja, ela quebra a membrana da célula, e isso causa morte celular. Então, é uma coisa bem importante de ser estudada, e também aumenta o cálcio intracelular, que nas células cardíacas é basicamente o mecanismo delas, né? Então, é de batimento, então é bem importante que isso não seja alterado, e no caso, as espécies ativas de oxigênio podem alterar. Então, a gente queria saber o que ocorre com o estresse oxidativo na hipóxia com pecresil nessas células. Tá tendo morte, mas não tá sendo apoptose, é uma coisa muito esquisita, então a gente queria estudar melhor o que o estresse oxidativo estava influenciando nisso. E aí, a gente tá fazendo aqui uma análise desse estresse oxidativo, e basicamente isso. Cadê? Isso, tá aqui. Basicamente, a gente está fazendo um ensaio para avaliar as espécies ativas de oxigênio mitocondriais por FACS, que é uma metodologia em que você pode ver célula por célula. Então, você coloca uma molécula na célula, um fluoróforo, e aí ela se conecta na espécie reativa de oxigênio, no caso, os mitocondriais especificamente. E aí, quando a gente passa na máquina, que vai passar célula por célula, uma por uma, ela vai conseguir ler a emissão daquele fluoróforo. Então, se está emitindo, é porque tem estresse oxidativo. E aí a gente consegue separar células vivas, células mortas, e se está tendo expressão de estresse oxidativo. Então, até o momento, a gente só conseguiu esses dados, que são basicamente o nosso controle positivo
porque ainda não, os dados que eu tenho de Pecresil e hipóxia eu consegui essa semana, então ainda não consegui analisar. Mas basicamente isso foi um teste que a gente fez, então esse daqui é mais ou menos a cara do resultado, né, que a gente tem. Mas a gente já conseguiu padronizar todo o modelo, então é interessante. Então a gente já viu que, por exemplo, se você usa água oxigenada nas células, aumenta a expressão de estresse oxidativo. Mas, dos dados que eu vi, ainda não analisei direito, mas parece que tem mais estresse oxidativo nas células com pecresil e com hipóxia. Então é bem interessante. Depois a gente vai ter que analisar melhor. E é isso. Aí tem uma fotinho do nosso grupinho de pesquisa, né? Todos lindos, maravilhosos. A nossa orientadora, a professora Marcela. E a gente tem o Instagram do nosso laboratório, então se vocês quiserem seguir, depois podem seguir. A gente sempre posta, super legal. E é isso.